Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e estou começando mais um episódio do podcast Galo Raça do Meu Sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje vamos falar da partida de ontem, na quarta-feira, onde o Atlético enfrentou o Santos na Vila Belmiro, perdeu de 2-0 e foi uma partida preocupante em todos os níveis que se possa imaginar. O título do vídeo é "O rebaixamento está logo aí" e isso é totalmente real. Eu até tive que deixar para gravar esse episódio no dia posterior, porque senão estaria xingando todo mundo, porque essa partida foi preocupante em todos os níveis, porque essa partida ela foi preocupante no nível que a gente já vem falando nos últimos episódios, que é no nível gerencial, o péssima gestão de elenco que o Atlético fez. Então o nosso elenco é fraquíssimo, mas muita gente tem notado isso. O que muita gente não percebeu é que o time titular é fraquíssimo. O meio de campo do Atlético, imaginando o meio titular do Atlético, Alan Franco, Rubens e Scar, é um dos piores meio-campos do Brasil. Os três jogadores não seriam titular em nenhum time do G12. Você pode estar pensando em o Gustavo Scarpa seria titular? O Gustavo Scarpa seria titular pelo nome, mas pela bola jogada ele não pega time em nenhum time do G12. É um jogador fraquíssimo, não apresenta bom futebol há muito tempo. Tem alguns lampejos, teve alguns lampejos ali no campeonato estadual, mas é bem raro. É um jogador vagalume, mas muito mais apagado do que brilhando. A última boa partida do Scarpa mesmo foi só contra o Peñarol. Isso já faz quase um ano e ele continua como titular absoluto. E falando dos outros dois jogadores, o Alan Franco é um jogador limitadíssimo, que não participa de nada ofensivamente. E agora a gente tem o Fausto Vera titular porque o Alan Franco está machucado, que também é outro jogador limitado. E temos o Rubens também, que pegou a vaga do Gabriel Menino. E o Rubens ou o Gabriel Menino são dois jogadores também bem fracos. Então o meio de campo do Atlético é muito, mas muito fraco. O problema de elenco também está afetando outras posições. Hoje o Atlético começou com o Caio no lugar do Arana, porque o Arana estava machucado. E por mais que o Arana esteja fazendo raiva na gente esse ano, ver o Caio jogando, pelo amor de Deus, um jogador assim muito fraco. E além disso, os reforços não mostraram o que veio. Todos os reforços, quando a competição de verdade começou, que foi o Campeonato Brasileiro, nenhum reforço conseguiu jogar bem. Tomás Coelho tá mal, o Rony tá mal, o Natanael tá mal. Ou seja, o Atlético vendeu o time inteiro e quem chegou não correspondeu. O Atlético segue sem vencer nenhum time que não seja semi-amador. O único time que o Atlético venceu que não era semi-amador é o Cruzeiro, e o Cruzeiro estava com um jogador a menos desde o início da partida. Fora isso, o Atlético só conseguiu vencer time semi-amador. E na partida de ontem, Otávio, Batalha, Daverson, Alisson, Zarate, todos fizeram muita falta. O Atlético deu esses jogadores praticamente de graça para os outros times e eles estavam fazendo muita falta, principalmente o Batalha e o Otávio. Meu Deus do céu, que saudade do Batalha e do Otávio. A gente até tinha já aceitado a ida desses jogadores, mas meu Deus, a falta de elenco é tão grande que o Batalha, pra mim, chamava o Batalha de volta agora. Não importa, Batalha, esquece o que aconteceu, volta, pelo amor de Deus, porque o elenco é muito, mas muito limitado. Mas o problema da partida de ontem, porque ela me deixou tão preocupado, não é só essa parte gerencial. Essa parte gerencial a gente já entende, todo mundo já tá comentando, mas ontem o Atlético vem mostrando nesse campeonato os mesmos problemas do ano passado, que são falhas individuais em todos os jogos. Então todo jogo tem uma falha individual e aí o time sai perdendo. Hoje foi uma falha individual do Gustavo Scarpa, que fez uma saída de bola horrível e estúpida, tentou um passe do meio da zaga e perdeu a bola, e essa perda de bola gerou um escanteio pro Santos e o Santos conseguiu fazer o gol nessa bola parada, e foi mais um erro técnico de um jogador, igual já aconteceu contra o Grêmio. O Lianco errou, contra o Vitória o Rubens entregou a partida também, o Júnior Alonso também erra coisas técnicas todo jogo. Então basicamente o Atlético vem cometendo o mesmo erro do ano passado, que são deficiências técnicas graves em lances cruciais que saem o gol do adversário. O ano passado tinha muito disso com o Bruno Fux, o Everson e o Júnior Alonso, e esse ano tá se repetindo. Eu fiz várias críticas ao Gabriel Milito aqui, porque o time tava muitos gols e não parecia evoluir, e o Atlético voltou a tomar muitos gols desde que começou a enfrentar times não semi-amadores, agora com o Cuca, que é um técnico que tem uma mentalidade mais defensiva, e mesmo assim continua tomando muito gols. Então eu vou ter que fazer minha meia-culpa aqui sobre as críticas ao Milito, porque parece que o problema não é só o técnico, o problema é o quão limitados são esses jogadores do nosso elenco, que piorou. A péssima gestão, o primeiro ponto sobre o time, vendeu a maioria dos jogadores e não repôs. Então o elenco que já era ruim ficou pior ainda, e os reforços nenhum correspondeu. Nenhum reforço correspondeu ainda. Então nossa situação é muito e muito grave. E o último ponto que eu achei mais grave ainda
ainda, porque pela primeira vez o Atlético jogou de uma maneira com uma postura de desistência. E isso não acontecia com o Milito e não acontecia com nenhum time do Cuca, e o Cuca já tá no Atlético há muitos anos. A gente nunca, eu não me lembro de ter acontecido o que aconteceu ontem. Aos 33 minutos do segundo tempo, o Atlético já tinha desistido da partida. O Atlético tomou 2-0 no primeiro tempo, depois dos 2-0, o Santos sentou no placar e deu a bola para o Atlético não conseguiu criar nada, foi uma péssima partida. Mas aos 33 minutos, o time tinha desistido total da partida. Os zagueiros estavam tocando bola devagarzinho, sem aquele ímpeto, aquela vontade, porque você tá perdendo de 2-0, você tem que fazer o jogo mais rápido, tentar alguma coisa diferente, e não estava acontecendo. Parecia que os jogadores tinham entendido, olha, a gente não vai dar conta de fazer gol, então vamos deixar o tempo passar aqui. E isso eu achei muito grave, porque essa parte mental é uma parte muito importante do jogo de futebol, que muitas vezes é ignorada. A gente acha que o jogo é só tática e estatística, mas a parte mental é muito relevante, e os jogadores deram a entender que aceitaram a derrota, e isso é o primeiro passo para a briga pelo rebaixamento. Os jogadores entenderem que eles não vão conseguir vencer o adversário, que o time é limitado e que não vai dar conta de fazer gol, é o primeiro passo para a luta contra o rebaixamento. Mentira, é o segundo passo, porque o primeiro passo é um elenco horrível, que é o nosso caso, e o segundo passo é essa mentalidade de derrotado que os jogadores apresentaram. E então a gente está numa situação muito e muito preocupante. Para mim, essa é uma crise real e muito forte. Porque o quarto ponto, que também é muito preocupante, é que o Hulk, o nosso Noé, em várias partidas aí do Campeonato Mineiro eu chamei o Hulk de Noé, porque o time não estava conseguindo jogar bem e o Hulk tirava uma jogada da cartola e o time conseguia fazer um gol. O Hulk tá claramente fora de forma, pesadíssimo, errando passes bobos, errando drible bobo, e o Hulk, da maneira que ele tá, ele é praticamente um jogador a menos em campo, e do jeito que ele tá, ele não é capaz de fazer esses gols, essas jogadas da cartola igual ele fazia, e por isso o time não consegue fazer nada diferente, porque ele é o único jogador diferente do time. Muito se espera que o Scarpa fosse esse também um jogador diferente, mas o Scarpa é um completo zero à esquerda. O Scarpa é muito ruim, é um jogador assim muito limitado, e o Hulk e o Scarpa não tem reserva, não tem ninguém para entrar em campo no lugar deles. O Atlético pode tentar o Bernat no lugar do Scarpa, mas é uma tentativa assim baseada na fé mesmo, porque o Bernat também é um jogador muito limitado, e o Hulk especificamente não tem ninguém para entrar no lugar dele. O Hulk tá claramente fora de forma e ele vai ter que continuar em campo, e a gente vai ter que esperar que o Hulk fique em forma jogando, porque a situação é muito e muito grave. O Atlético entrou em campo aí com Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Caio, Rubens, Vera, Scarpa, Coelho, Rony e Hulk, e nenhum jogador jogou bem. Foi uma partida horrível de todos esses jogadores. Não tem muito comentário sobre fazer essa escalação, é a escalação que a gente vem acompanhando basicamente, só com a alteração do Arana, que estava machucado, e é um time muito limitado, né? Esse meio de campo do Atlético é o pior do G12, é um meio de campo assim muito fraco. Eu acredito que as coisas poderiam melhorar se o Atlético contratasse 3 titulares para o meio de campo, porque esse meio de campo é ruim na marcação e inexistente na armação de jogo. Como eu disse, o Atlético está em crise total, porque o Atlético apresentou pontos preocupantes em todos os sentidos do esporte. O elenco é mal montado, erros individuais graves toda a partida, os reforços não estão funcionando, nenhum reforço funcionou, na verdade. O time tem dificuldades extremas de criação, é muito chuveirinho e não tem centroavante na área para cabecear, e o time apresentou pela primeira vez mentalidade de derrotado. E isso nunca tinha acontecido antes, e se isso voltar a acontecer, é muito e muito preocupante. Porque, em termos de resultado, pra ser sincero, eu até já esperava que o Atlético fosse perder na Vila Belmiro, né? Eu sempre falo pra todos os atleticanos que eu conheço, o Atlético na Vila Belmiro, o Atlético no Serra Dourada, é derrota na certa. O Atlético não vence o Goiás e o Santos, mas nem que a vaca tussa fora de casa. São 2 jogos assim que o Atlético treme na base sempre. Mas essa mentalidade de derrotado é muito preocupante. E além disso, o próximo jogo é contra o Botafogo, que é outra derrota, com essa atitude de derrotado, vai ser goleada pro Botafogo. Então são 5 jogos, vão ser 5 jogos sem nenhuma vitória, um começo de ano horrível e desesperador. Como eu disse no início do podcast, o Atlético não venceu nenhum time que não seja semi-amador até hoje, e como era de se esperar, com o time perdendo, nenhum dono do clube aparece, né? Os ratos só aparecem quando o time tá vencendo. Quando o time tá perdendo, eles desaparecem e deixam o Cuca lá, tendo que dar todas as desculpas possíveis porque o time precisa de reforços, e vai chegar um momento em que o Cuca vai pedir o boné ou que vai ser demitido, porque
não tem muita solução. Com esse meio de campo titular do Atlético, a gente não tem a menor possibilidade de ficar na parte de cima do campeonato. E não tem a menor possibilidade de título também de Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil. Então, se os reforços só vão vir depois do Mundial, já espera a luta pelo rebaixamento até o fim do campeonato. Nossa situação é muito grave e da parte do Cuca a gente tem que ver essa coisa aí da mentalidade do time. O time com 33 minutos, ainda faltava 12 minutos mais os acréscimos e o time já tinha desistido da partida, e eu acho isso assim muito grave, e isso tá na conta do Cuca, tá na conta dos jogadores. Se isso acontecer nos próximos jogos, a nossa situação vai ser grave o ano inteiro. Então a gente tá numa situação muito preocupante e o rebaixamento está logo ali. Por hoje é só, pessoal. No fim de semana a gente fala de mais uma derrota do Atlético contra o Botafogo. Eu fico por aqui, pessoal. God bless e good night.